Uma estrela vermelha chamada Scarlet Calamity brilha no céu há alguns anos atrás. E enquanto ela estiver brilhando, é considerado que a criança da família real ainda não tenha nascido. O rei seguiu esta regra e decidiu eliminar a quarta princesa, que acabara de nascer. Mas o ministro Crystallia foi contra esta decisão e a bebê foi abandonada na floresta. Mas na verdade, isto foi uma farsa e um parente do ministro, o Sr. Edward, levou a bebê para casa, onde ele e sua esposa acabaram de ter uma filha e aceitaram aquele bebê como filho adotivo que se tornaria a irmã de sua filha. Mas o bebê continuou escondendo sua identidade e se tornou a serva pessoal desta jovem. E voltamos até o presente, onde Regina revela o seu verdadeiro nome, que seria Regina Rei Outrice. E apenas os membros de sua divisão sabiam da verdade. E ela veio até ali porque pensou que poderia ver sua irmã. Mas este espírito foi até a capital. Leonis pergunta se este seria o espírito da princesa. E Regina explica que os membros da família real eram dotados de poder como princesas espirituais. E o navio seria controlado depois que o espírito controlador Carbuncle for devolvido. Leonis acha estranho o navio ainda estar se movendo mesmo com o espírito estando longe da princesa. E diz que a princesa foi raptada pelos semi-humanos que tomaram o controle do salão de festas. E suas companheiras estavam procurando uma brecha, então eles precisavam agir rapidamente. Regina concorda com o garoto e deixam o espírito guiá-los. E enquanto isso, Fenris perguntava para onde eles estavam indo, mas os semi-humanos não ligam pra ela. O lobo diz que elas poderiam resolver isto rápido com suas espadas sagradas, mas isto seria uma péssima ideia, porque se elas as ativassem, o velho ativaria a maçã explosiva e todos os inocentes poderiam perder a vida. Finny chama por Celia e diz que conseguiu analisar a força daquela bomba, já que ela tinha escondido parte de sua espada sagrada atrás do lustre antes da festa começar. E os inimigos ainda não tinham notado isso. Ela olha pro elfo e diz que ele usaria aquela varinha como dispositivo de detonação. E Celia diz que então era só bloquear o sinal, mas Finny responde que iria ter um pouco de dificuldade em bloquear todo o sinal com apenas uma parte de sua espada e conseguiria apenas um segundo. Celia entende a situação e diz que iria se preparar. A garota olha pra trás e pega um espeto. E como ela não podia usar sua espada sagrada, ela decide usar seus poderes de vampira. Celia fura o dedo e utiliza de seu poder e seu sangue. Enquanto Regina e Leonis chegavam na sala de comando, eles observam o espírito artificial e notam que a direção estava travada e não poderiam controlar o navio. Regina pega o espírito e diz que ouviu a voz da princesa através dele, e se pudesse ouvi-la novamente, ela poderia saber onde ela estava. Liu diz que então ela deveria chamá-la, já que também era membro da família real. Mas Regina ficou um pouco insegura, porque desta forma sua identidade poderia ser revelada. Leonis pergunta se agora realmente era a hora de pensar nisso, e também se ela veio salvar sua irmã. Regina responde que ele agia como adulto mesmo sendo tão jovem, e decide tentar chamá-la. A garota se concentra e chama por Altéria, que consegue ouvi-la, ficando confusa sobre como ela conseguiu se conectar com Carbuncle e quem ela seria. Regina diz que apenas era uma usuária de espíritos que estava passando, e a princesa entende. E Regina pergunta onde ela estava e a princesa diz que estava caminhando no convés de comando. Regina diz que iria ajudá-la, mas a princesa pede que ela dê prioridade ao navio porque o destino tinha sido bloqueado para uma fossa dos voids e ela deveria ir ao centro de controle de espírito no andar mais baixo e se conectar ao Carbuncle para retomar o controle para desviar a rota, e o código de acesso seria... Bom, Regina fica surpresa com o código e Leonis percebe que aquela localização estava repleta de voids. E Regina diz que a princesa pediu que ela fosse até o centro de controle no andar abaixo para mudar a direção. Liu pergunta onde a princesa estava e Regina diz que estava no caminho ao convés de comando. E eles tinham que
salvá-la imediatamente, mas Leonis pede que ela vá ao centro de controle porque ele cuidaria da princesa, já que apenas ela poderia fazer aquilo. Regina fica preocupada com o garoto, mas decide obedecê-lo, pedindo que ele salve sua irmãzinha. Liu pula da sala do Leme e diz que raptar princesas era o papel do Rei Demônio. E bora pra nossa pausa rápida pra você se inscrever aqui no canal. E não se esquece daquela mega moral com sua curtida, inscrição e compartilhamento. Mas é isso, bora voltar pro anime, que hoje o vídeo tá um pouquinho mais grande, mas tudo bem. Bora pro vídeo. E voltamos até o salão de festas, onde Célia fazia uma linha com seu sangue. Ela pede que Fini bloqueie o sinal assim que ela der o comando. Mas Fenris pede que os semi-humanos deixem pelo menos as crianças saírem em botes. O lobo se irrita com a garota que não calava a boca e a mulher semi-humana pede que ele tenha calma. Mas o lobo diz que perder um ou dois não faria diferença. E logo em seguida vemos Sakuya, que estava comendo. A garota pede desculpas por ter derrubado aquele prato. E o lobo pergunta o que ela fazia ali e o que aconteceu com sua corda. Mas a menina diz que ela estava incomodada com aquela corda enquanto comia e por isso ela cortou. O lobo larga a outra menina e a mulher de chifres pede que ele tenha calma porque aquele uniforme era dos guerreiros de Ouran, o clã louco conhecido por não amarem a vida e caçarem os voids sem nenhuma piedade. Sakuya repete o que o lobo tinha dito. Um ou dois não faziam diferença e pergunta se ele queria lutar contra ela. Mas Fendi diz que ela que iria lutar e Célia começa a ficar preocupada e acelera o processo enquanto o lobo decidia atender o pedido de Fenrir, que consegue derrubá-lo facilmente. O lobo manda o elfo detonar a bomba e Célia pede que Fini bloqueie o sinal. E logo em seguida Célia destrói a varinha do elfo usando seu sangue. A mulher de chifres mira contra as pessoas, mas Sakuya age rapidamente e derruba a mulher. Fenris corre e ativa sua espada sagrada, que seriam lobos de gelo, atacando e congelando o lobo semi-humano. Célia ativa sua espada sagrada, derrotando o velhinho explosivo, fazendo assim a bomba sumir. Fenris diz que suas provocações deram certo e Célia a chama de imprudente. Ela pega os seus dispositivos de comunicação e Célia tenta contato com Liu, mas não tem sucesso. E Tisséria diz que o lado de fora tava meio estranho. E Fini percebe que eles entraram na fossa dos voids, que começam a invadir o navio. As garotas começam a batalhar defendendo os civis com suas espadas sagradas, enquanto Fini direcionava os civis para outro lugar. Liu chama por Célia, que estava confusa por não saber de onde vinha sua voz, mas o garoto diz que vinha do chaveiro de gato. E ela deveria se acostumar com estas coisas, já que ela se tornou seu braço direito. Ele pergunta como estava a situação e Célia diz que tudo estava sob controle, mas muitos voids apareceram. Liu diz que Regina estava indo para o centro de controle no andar mais baixo para tentar assumir o controle do navio e pede que ela a ajude. Mas Célia diz que estava defendendo as pessoas e Liu diz que iria cuidar disso, fazendo Célia concordar com ele e partir atrás de Regina. Enquanto Liu observava a princesa entrando em um helicóptero, a princesa pergunta para onde eles estavam indo. E a bruxa diz que tinha um grupo interessado no poder do espírito e ela se tornaria o brinquedo deles. E vamos até Regina, que acaba sendo encurralada pelos voids. Mas Célia a salva e elas correm em direção ao centro de controle, enquanto as garotas enfrentavam os voids no salão. Mas um void enorme começa a surgir, deixando elas preocupadas. O void derrota os lobos de Fenris e Sakuya pede que Fini e Fenris deixem ela lidar com isso sozinha e manda elas cuidarem dos civis. As garotas a obedecem e Sakuya ativa sua espada demoníaca Relâmpago Sombrio, porque teria que superar seus limites para derrotá-lo. Faltou um plus ultra. Mas voltando, Regina finalmente chega na sala de controle e Célia dá cobertura pra garota enquanto ela colocava o código de acesso
espírito Scarlet Calamity, que seria a estrela que ela deveria se lembrar e a frase que ela não deveria se esquecer. O espírito senta em seu colo, dando acesso total ao navio pra garota. E com isso, ela consegue mudar a sua direção. A bruxa liga o helicóptero e deixa o tigre à mercê dos Voids, mas a princesa percebe que um navio começou a mudar de direção e fica feliz por aquela pessoa ter conseguido. O helicóptero começa a voar e Leonis usa sua sombra para agarrá-lo, impedindo que ele levante voo. A bruxa fica confusa sobre o que estava acontecendo e Liu derrota os Voids que estavam na plataforma e pergunta se ela achou que iria escapar ilesa, porque ele iria fazer ela pagar pelos seus crimes por perturbar seu reino. E voltamos até o salão onde Fini e Fenris estavam cercadas pelos Voids. Fini fica sem munição e Tisséria acredita que Liu iria salvá-las. E nossa doida da rosca elimina todos os Voids rapidamente com seu chicote. E claro, com uma rosca na boca, deixando as duas confusas sobre o que aconteceu ali. E do lado de fora, nossa maid diz que o Rei Demônio fazia seus servos trabalharem duro. Mas mesmo assim, ela meio que gostava do Rei Demônio que confiava naquelas garotas. E vamos até Sakuya, que tinha derrotado aquela coisa e estava exausta. Leonis fica de frente à bruxa e pergunta se ela deu as espadas demoníacas pros semi-humanos. E ela pergunta quem ele seria e Leonis responde que era o Rei Demônio. E pergunta se ela já queria se render. Mas a mulher parecia confusa e irritada porque uma criança como ele jamais teria o direito de mencionar o nome do Rei Demônio. Ela lançou uma bola de fogo contra o garoto que dissipa facilmente e pergunta se ela tinha apenas isso. Enquanto a bruxa estava estagnada porque isso era impossível, já que sua magia lendária pertencia a ele. E Leonis diz que realmente era uma magia básica que ele desenvolveu e por isso seria impossível funcionar contra ele. O garoto usa sua sombra para segurá-la e pergunta qual seria o seu verdadeiro objetivo. E ela diz que seria eliminar todos os usuários de espadas sagradas e criar espadas demoníacas, já que esta era a vontade das deusas. O que desperta a curiosidade de Leonis, porque os deuses e deusas deveriam ter sido extintos há 1000 anos. Ele pergunta quem era a deusa que ela mencionava e a bruxa não consegue falar seu nome, porque sua espada demoníaca se manifesta e consome seu corpo. A princesa até desmaia com aquela cena, enquanto Liu ficava surpreso ao ver a espada matadora de reis demônios. Ele fica curioso sobre como ela parou ali e a espada se transforma em um monstro que invoca mais Voids. Leonis diz que a espada lendária também sucumbiu à loucura e se transformou em um Lord Void. Liu ataca com sua magia, mas a espada absorve o ataque. E Leonis explica que a espada foi dada pelos deuses a um herói e tinha resistência à magia e parecia que suas habilidades não sumiram, mesmo depois de se tornar um Void. O monstro usa uma nova habilidade e se teleporta atacando Leonis de cima, deixando o garoto surpreso. Os Voids tentam atacar a princesa, mas Liu a defende enquanto tentava não ser atacado pela espada. Mas Regina consegue ativar o sistema de defesa do navio, atacando o Lord Void e os Voids com as metralhadoras e mísseis. Mas de dentro de um destes mísseis sai a nossa rainha vampira, que para nos braços de Leonis, falando que Regina tinha dito que esse jeito era o mais rápido. Leonis pede que Célia ganhe um pouco de tempo e ela usa sua habilidade, enquanto o nosso Rei Demônio puxava sua espada demoníaca e atacava o monstrão com sua técnica especial devastadora que o elimina em um mega clarão. E mais tarde o navio volta até o porto, onde a princesa as agradecia em nome dos cavaleiros da espada sagrada. Mas Fenris diz que eles não mereciam tais elogios e, como diretora executiva da academia, ela os aceitava com humildade. A princesa diz que no dia anterior viu um jovem usuário de espada sagrada e pergunta sobre ele. Mas Célia diz que ele não estava se sentindo bem e pediu para se retirar mais cedo. A princesa compreende e pergunta sobre a mestra dos espíritos que assumiu o controle do navio, porque também queria agradecê-la. Mas Célia responde que ela não pôde estar ali por algum motivo, o que deixa a princesa um pouco triste. Mas Célia diz que ela tinha deixado uma mensagem
mensagem que dizia estar muito feliz pela princesa estar segura e desejava tudo de melhor para ela em seu futuro, o que a deixa mais feliz. Enquanto isso, o nosso rei demônio estava cheio de dores no corpo, deitado em sua cama. Ele ficou um pouco frustrado por não ter conseguido informações sobre aquela deusa e Regina entra no quarto. Ela diz que fez uma torta de maçã para alimentá-lo e Liu diz que conseguia comer sozinho. Mas ela diz para ele não ser mimado e Liu pergunta se ela realmente não queria encontrar sua irmã, já que ainda dava tempo. Mas Regina responde que não precisava, já que ela conseguiu falar com ela, mesmo que só um pouco. E tudo isso foi graças a ele. Regina dá um beijo na bochecha do garoto e diz que seu coração estava acelerado e ele pede que ela não o provoque. E ela diz que não estava provocando e estava apenas agradecendo de sua forma. E não era pra ele contar nada pra Célia. E com isso temos o final do 8º episódio. Muito obrigado quem ficou até aqui e não se esquece daquela mega moral com sua inscrição, curtida e compartilhamento. Mas é isso, valeu e até o próximo vídeo.